Paloma, você fala muito dessa tal de Susan Sontag, tô a fim de conhecê-la, por onde eu começo? Eu recebo muito esse tipo de mensagem e eu pensei em fazer meio que uma resposta pública a isso, mas do meu jeitinho, ou seja, muito provavelmente com um vídeo de 40 e tantos minutos, que eu acho que a gente pode considerar uma espécie de dossiê Susan Sontag. Seguinte, se você não conhece Susan Sontag, primeiramente, que delícia, você tem muita coisa maravilhosa pra conhecer, mas a Susan foi, gente, até difícil de falar o que essa mulher não foi, tá? Mas atuações principais: escritora, ensaísta, crítica de arte, ela também dirigiu filmes e peças, enfim, era uma baita de uma artista. Ela nasceu em 1933 nos Estados Unidos e veio a falecer em 2004, mas ao longo de sua vida escreveu bastante, ela era bastante engajada, gostava de expressar suas opiniões, então a gente tem bastante material sobre ela na internet, felizmente. E eu acho que com tanta coisa, pode ser que fique um pouco difícil mesmo de escolher por onde começar. Primeiro, sobre esse por onde começar, né? Bom, tem uma série, inclusive, aqui no canal chamada Por Onde Começar. Acho que o último vídeo faz uns 2 anos que eu publiquei, talvez eu deva voltar com essa série, mas tem de literatura russa e algumas outras coisas. Eu vou deixar links aqui na descrição pra vocês. Mas, sobre por onde começar, eu penso que o ideal é começar por aquilo que te apetece mais. Porém, eu acho que para alguns autores tem algumas portas de entrada que podem ser legais. E a ideia aqui vai ser apresentar tudo que eu tenho da Susan Sontag, que é basicamente tudo que ela escreveu, para que você tenha uma ideia do que talvez possa te interessar, e eu vou dar algumas sugestões de por onde eu começaria se eu fosse começar a ler Susan Sontag. Achei que o meu percurso de início foi muito bom. Aliás, eu vou indicar mais ou menos o que eu fiz, inclusive. Mas vamos lá. Bom, a Susan é uma das autoras que eu mais admiro, se não a que eu mais admiro. Acho que ela tem um pensamento muito afiado. Ela ficou muito conhecida principalmente por falar tanto da cultura erudita como da cultura mais de massa, digamos, cultura mais popular. E isso é algo de que eu gosto bastante. Eu me inspiro muito nela, aliás, para o trabalho aqui no canal. A gente tenta, mas Susan Sontag, enfim, patamar muito acima. Mas no sentido de, eu acho que a gente pode falar de coisas mais complexas de um jeito um pouco mais acessível, do mesmo jeito que eu também acho que a gente pode falar de coisas mais bobinhas, talvez, de uma forma mais profunda, de uma forma mais complexa. Eu gosto muito de fazer esse trânsito e a Susan não só me inspira nisso, mas ela me ajudou a validar isso. Este vídeo, aliás, este dossiê está surgindo a partir de um episódio que eu gravei pro meu podcast. Vai ao ar em um outro canal do YouTube, mas também tem nos agregadores de podcasts, então links vão estar aqui na descrição para vocês e o link do videocast aqui, que é basicamente o que eu aprendi com Susan Sontag, que foi coisa pra caramba, lições valiosíssimas, mas eu acho que o ponto em que ela mais me marcou foi justamente porque eu sinto que ao longo de toda a minha vida eu oscilava muito entre essa coisa mais erudita e mais popular, principalmente na prática de piano. Eu toco piano há muito tempo e do mesmo jeito que eu gosto de tocar Bach ou Beethoven, eu também gosto de tocar uma música do Metallica, por exemplo, ou da Taylor Swift, ou uma trilha sonora de um filme, e eu acho que não tem por que não achar que essas coisas não possam conviver, aliás, mas eu ouvi durante boa parte da minha vida que isso era errado. Se eu tocava Bach e Beethoven, eu não podia tocar trilhas sonoras de filmes, nem músicas populares, o que eu acho uma grande baboseira hoje em dia, e a Susan Sontag me ajudou a me apropriar um pouco disso, sabe? Então, só por isso já valeu muito a pena a leitura da obra dessa mulher, mas o raciocínio, o jeito como ela fala das coisas, esse amor que ela tem pelo conhecimento, sabe? Essa curiosidade. Através dos escritos dela, você vê, gente, mas tem alguma coisa que essa mulher não estudou, porque ela parece falar sobre tudo. E ela fez basicamente toda a sua produção em um período onde esse não era bem o lugar da mulher. Ela se colocava muito em ambientes masculinos, falava que, não, eu não vou deixar o meu gênero me atrapalhar, eu vou me colocar aqui, eu não vou fingir ser mais doce do que eu sou, não vou fingir saber menos que eu sei, eu vou me posicionar mesmo. E ela conseguia entrar em ambientes muito masculinos. Tem uma história, aliás, que eu adoro sobre ela, que ela foi pra um jantar
na casa de um figurão. E aí a esposa desse figurão, esqueci o nome tanto do figurão como da esposa, mas tem essa história tanto na biografia dela, a gente já fala sobre essa biografia, quanto em um outro texto de que eu vou falar aqui. Mas basicamente essa esposa fala que era muito comum que após o jantar, os grupos se separassem. Então, as mulheres iam para um canto e os homens iam para o outro. Só que as discussões dos homens eram muito mais interessantes do que as mulheres, porque tinha essa coisa, né? Ai, mulher, futilidade, homem vai discutir política, vai discutir crítica. Então, a Susan olhou aquilo e ela simplesmente resolveu ir junto com os homens. E as mulheres ficaram, nossa, e passaram a se perguntar, por que a gente tem que se separar? Isso, eu acredito que era lá por volta de 1970. E aí, essa mulher fala que a partir daquele dia os grupos nunca mais se separaram. Então era esse tipo de pessoa que Susan Sontag era. Ela conseguiu ser famosa, aliás, em um período em que as pessoas não ficavam muito famosas por escreverem ensaios sobre arte, sobre literatura, e ela alcançou essa fama a nível mundial mesmo. E embora muitos se inspirem nela, como eu mesma coloquei aqui, o Benjamin Moser, que escreveu essa biografia aqui chamada Sontag. A gente tem resenha para essa biografia aqui, aliás, então nem vou me demorar muito sobre ela, mas vou deixar o link da resenha aqui. Ele fala sobre a Susan ter criado o molde e o quebrado em seguida. Então, é isso. Ela criou um jeito de atuar a partir do jeito dela de ser e ninguém mais conseguiu preencher o lugar que ela deixou. Essa biografia tem alguns problemas, na minha opinião. Eu acho que o Benjamin Moser coloca muito a opinião dele aqui, faz alguns julgamentos que eu acho um pouco descabidos. Eu falo um pouco sobre isso na resenha que eu fiz sobre este livro, mas ainda assim eu considero que foi uma leitura muito válida, porque me deu muita informação sobre a Susan que eu não tinha, algumas outras visões aqui. Então, se você gosta muito da autora, recomendo que você leia, mas sabendo que há alguns probleminhas aqui. Se você tá querendo começar uma incursão pela obra dela, não acho que seja legal começar por aqui, tá? Por exemplo, se você quer começar Tolstói pela biografia dele, maravilhosa, aliás, escrita pela Rosamund Bartlett, eu acho que pode ser legal. Mas no caso da Susan Sontag, eu acredito que você deve ir para a biografia somente após ter lido, ter se apaixonado por essa mulher, caso seja o caso. Que construção maravilhosa. Mas, pois bem, eu conheci a Susan através de um print, de uma foto no Twitter, quando o Twitter ainda não era o esgoto da internet, e eu lembro de ter ficado muito fascinada sobre aquilo. Eu falo um pouco mais sobre isso no podcast que eu deixei linkado aqui pra vocês, mas eu lembro que eu fui atrás, fiquei, gente, pera, quem que escreveu isso aqui? Eu preciso saber. E aí tinha a autoria no tweet, fui lá pesquisar, vi o tanto de coisa que essa mulher tinha escrito e eu resolvi ler a entrevista completa para a Rolling Stone que ela fez. Ela foi entrevistada pelo Jonathan Cott, um baita entrevistador, aliás, ele também entrevistou o Glenn Gould, também tem um livro, a entrevista virou livro também. E eu acho que esta entrevista é muito reveladora sobre o pensamento da Susan Sontag. Eu creio que se você começar por aqui e gostar do que você ver aqui, você muito provavelmente vai gostar de todo o resto da obra da Susan Sontag, porque aqui eles fazem um baita de um panorama sobre o pensamento dela. A gente vê o repertório que essa mulher tem, então ela fala de cinema, ela fala de política, ela fala de música. Chegou uma hora aqui que ela tava falando de literatura e eu fiquei, beleza, ela escreve, né, então acho que é esperado que ela saiba falar sobre livros. Mas aí o Jonathan Cott traz o bar e ela começa a falar sobre bar ali. Eu fiquei, gente, que coisa, né? Pera, que pensamento é? Que mulher é essa? Acho que essa coisa do que mulher é essa marca muito a minha experiência com a Susan Sontag. E eu falei agora sobre esse amor dela em relação ao conhecimento, à curiosidade, inteligência e olhem só, página 9 aqui no comecinho. Ser inteligente, para mim, não é como fazer algo melhor. É a minha única forma de existir. Eu sei que tenho medo da passividade e da dependência. Alguma coisa faz eu me sentir ativa, autônoma, quando uso a mente. E isso é bom. Mais pra frente, Sontag nunca vacilou em sua lealdade à cultura popular, bem como à alta cultura, entre aspas aí, tanto popular como alta cultura. Como afirmou no prefácio à edição comemorativa de 30 anos do livro, se eu tivesse de escolher entre The Doors e Dostoiévski, é claro que eu escolheria Dostoiévski. Mas por que eu tenho de escolher?
muito maravilhosa. E a Paloma lá de quando foi que eu li este livro, acho que foi em 2019, 20, aquele período meio nebuloso, né, imediatamente pré-pandêmico e pandêmico, que ficou uma grande névoa na nossa cabeça, mas eu coloquei aqui como exemplo Harry Potter e Tolstói, porque eu lembro de ter visto um comentário que basicamente ridicularizava o fato de eu gostar bastante de Harry Potter e me propor a falar de livros clássicos por aqui, de novo, voltando nessa coisa de que como se fossem coisas incompatíveis. Gente, tem tanta marcação neste livro, tanto grifo. Essa entrevista mexeu bastante comigo mesmo e atualmente, ela é publicada nesta edição aqui. Esta aqui ficou esgotada por um bom tempo. Eu até evitava falar dela, porque toda vez que eu falava vinha a gente chorar pra mim, mas saiu aqui pela Bazar do Tempo. Links estarão aqui na descrição. Então, acho que pode ser um lugar muito bom para começar aqui as entrevistas da Susan Sontag. Acho que um outro combo legal para começar pode ser também estes dois aqui, que eu recomendo. Estes, assim, eu realmente recomendo que você leia na seguinte ordem. Primeiro, o Sobre Fotografia e depois o Diante da Dor dos Outros. Estes são livros complementares, mas o Sobre Fotografia veio antes. É um dos ensaios mais famosos da Susan Sontag, onde ela vai falar justamente sobre fotografia. Aqui a gente tem 6 ensaios que falam sobre aspectos diferentes da fotografia, mas desde a sua concepção, então como é que o fato de a fotografia ter surgido implicou uma mudança na arte, por exemplo, nas pinturas, mais especificamente, porque antes a coisa da pintura era a realidade, então os retratos, as coisas muito fiéis à realidade, mas depois com a fotografia tinha uma maneira de capturar a realidade de uma forma praticamente 100% fiel. Aí começou a vir a coisa mais abstrata, o surrealismo, então ela fala um pouco sobre este caminho, mas ela também fala sobre a relação do ser humano com a própria fotografia em si. Um exemplo de página aqui do livro, tudo riscado, do jeito que eu gosto, porque essa mulher me faz pensar demais. Mas acho que o aspecto da fotografia que ela comenta aqui que mais me intriga é justamente como a fotografia passa a ser um parâmetro para a realidade. E o nome disso, acho que é Síndrome de Paris? Alguma coisa assim, das pessoas conhecendo Paris e ficando muito decepcionadas com o que vem, porque tinha uma imagem muito idealizada na cabeça, então aquela coisa do filtro, sabe? Eu acho que isso com as redes sociais ficou ainda mais comum, da gente ver algo, chegar lá e ficar, pera, não é assim. Isso aconteceu comigo quando eu fui à Montanha das Sete Cores, no Peru, que eu vi as fotos e assim, um negócio super vibrante, muito colorido, e aí eu cheguei lá e fiquei, não é tão colorido assim. Mas eu lembro que na hora eu pensei, não, gente, espera, mas isso aqui é lindo, ainda assim. É só que o povo é doido mesmo, colocou um monte de filtro para parecer ser uma coisa maior do que é, mas, putz, isso aqui é muito bonito. E ainda mais se a gente pensar que foi um processo natural, sabe, que deixou daquele jeito. Então, como a fotografia pode ser prejudicial para esse nosso olhar em relação à realidade. E aí, aqui, bom, gente, isso é uma palhinha, tá? Tem um vídeo também sobre este livro aqui, assim como também temos vídeos sobre o Diante da Dor dos Outros. Aí o que acontece? Aqui a Susan Sontag até chega a falar um pouco sobre a fotografia de guerra, sobre imagens de situações muito difíceis, imagens que retratam muita dor. E aí aqui ela vai desenvolver um pouco mais das ideias sobre fotografia, ela vai inclusive fazer menção a algumas ideias que são apresentadas aqui, mas sem explicá-las tão bem, porque a minha impressão é que ela parte do pressuposto de que se você tá lendo isso aqui, você já leu este aqui. Por isso eu recomendo bastante. Eu acho que a leitura disso aqui fica mais rica a partir da leitura sobre fotografia. Aí aqui ela vai focar justamente nessas imagens de guerra. Ela escreve isso aqui após a Guerra do Vietnã, e a Guerra do Vietnã a gente sabe que teve muitas influências culturais nos Estados Unidos. Ela, inclusive, a própria Susan, vai a Hanoi durante a Guerra do Vietnã. Ela escreve um texto maravilhoso sobre isso. Já digo para vocês em que coletânea tá. E aí ela vai falar principalmente sobre como essa exposição excessiva que a gente passou a ter a partir da fotografia de guerra a imagens traumáticas, coisas muito horrorosas, podem acabar dessensibilizando. Agora me confundi se isso é uma coisa minha ou dela, mas eu lembro
de ter associado muito um exemplo à leitura deste livro aqui, que é sobre as fotos que ficam no verso das embalagens de cigarro, que é sempre uma coisa horrorosa, né? Um pulmão todo destruído, a pessoa lá com uma pele muito estranha, coisas do tipo. E eu lembro de que da primeira vez que eu vi isso no mercado, eu fiquei tipo, meu Deus, que horror! Aquilo foi algo que me chocou. Só que hoje em dia, eu vou no mercado e aí eu vejo lá, eu não fumo, tá? Mas, enfim, fica visível a parte do cigarro, né? Eu olho aquilo e pra mim virou meio que paisagem, sabe? Tipo, beleza, é só uma embalagem de cigarro. Bom, ela não escreve sobre isso porque ela morreu antes do baita advento das redes sociais, mas eu imagino ela olhando pras redes sociais nos dias de hoje. Eu acho que isso aqui viraria uma trilogia, na verdade, porque eu fico me perguntando sobre o efeito que tem essa coisa de você estar rolando o feed e aí você vê que tem um vídeo de um gatinho fofinho brincando, aí em seguida você passa e você vê imagens de gente morta na faixa de Gaza. Isso é um cenário perfeitamente possível nas redes sociais de hoje e eu creio que isso cria um anestesiamento mesmo. Eu acho que essa perda da nossa capacidade de indignação que eu vejo hoje passa muito por isso, pelo fato de que essa exposição a coisas bárbaras ficaram tão comuns, ficaram tão frequentes que a gente perde essa capacidade de se assustar, o que é muito negativo, na minha opinião. Então, ela fala um pouco sobre esses aspectos aqui e, juro, fico imaginando o que ela escreveria vendo o fenômeno de hoje das redes sociais. Os textos dela, aliás, foram escritos há mais de 20 anos, alguns há mais de 50, mas permanecem extremamente atuais. E aí, seguinte, como disse, tudo que eu lia dessa mulher, eu ficava muito curiosa sobre ela, porque eu sou assim. Então, é muito comum que, geralmente, quando eu leio um autor e ele se torna uma obsessão literária pra mim, eu fico com vontade de ler tudo da pessoa, etc., é muito comum que eu vá caçar biografias ou diários daquela pessoa. A Susan Sontag, felizmente, tem os dois. Então, ela tem esse diário aqui. Também tem um documentário que, se eu não me engano, está na HBO, que eu gostei. Tem uns pontos também, mas eu acho que serve também para conhecer. É legal ver imagens da Susan também. A biografia eu mostrei para vocês agora, mas agora eu mostro os diários. E os diários da Susan, gente? Nossa senhora, que coisa maravilhosa. O primeiro volume, principalmente. Então, a gente tem 2 volumes publicados. Hoje foram publicações póstumas, tá? Mas boatos que vem um terceiro aí, mas esse boato pra mim tá meio tipo o 6º livro de Game of Thrones, tá? Que dizem há 1000 anos que vai sair, não saiu até hoje. Mas tudo bem, seguimos aqui esperando e relendo trechos dos 2 diários. Eu releio muito, principalmente os trechos do primeiro, que, como eu disse, é o meu volume favorito. E aqui a gente tem acesso a como essa mente funcionava. Eu gosto muito de um dos primeiros trechos que a gente tem aqui, que é: as ideias perturbam a regularidade da vida. Tem várias passagens que você lê assim, você fica, meu Deus do céu. Peraí, eu preciso ficar deitada olhando pro teto pensando sobre isso. Nos diários, ela fala não só sobre, por vezes, o cotidiano dela, mas principalmente sobre o que ela pensa. Então, ela lê um livro, ela fala sobre o livro aqui, ela fala sobre filmes, ela faz listas, eu amo listas, e aqui a gente tem muitas listas. Por exemplo, meus livros favoritos, melhores filmes desse tipo. Então, nossa, aqui é a pirâmide literária com força, tá? Porque eu peguei muita indicação com a Susan Sontag, já li algumas coisas, inclusive, e adorei. E tem algumas passagens maravilhosas aqui. Página 43, eu amo isso aqui. Quero fazer tudo, ter um modo de avaliar a experiência, se me causa prazer ou dor, e tenho de ser muito cuidadosa quanto a rejeitar a dor. Tenho de perceber a presença do prazer em toda parte e encontrá-lo também, pois ele está em toda parte. Quero me envolver completamente. Tudo é importante. A única coisa a que renuncio é a capacidade de renunciar, de recuar, a aceitação da mesmice e do intelecto. Eu estou viva, eu sou linda. O que mais existe, gente? Maravilhosa. E este trecho é bem revelador sobre essa sede de conhecimento, essa curiosidade que eu comentei, que é tão característica dela e que tanto me fascina. E eu acho que ela
também se inventa um pouco nesses diários, sabe? Ela projeta muito quem ela quer ser, o que ela tem que fazer para isso. Às vezes ela pega alguns autores e fala, ah, ele fez isso, isso e isso. É isso que eu preciso fazer, é aqui que eu preciso mirar. Eu me identifico muito com ela nesse processo, aliás. E olhem só, página 313. Escrevo para definir a mim mesma. Um ato de autocriação. Parte do processo de tornar-se. Num diálogo comigo mesma, com os escritores que admiro, vivos e mortos, com leitores ideais. Maravilhosa demais. Já disse isso várias vezes, né? Mas, gente, essa mulher é incrível. Então, aqui são os diários do período de 1947 a 1963. Então, começa com ela bem jovenzinha. E aqui a gente já tem uns escritos um pouco mais maduros, de 1964 a 1980. Eu gosto mais disso aqui porque eu acho que é uma coisa mais crua, sabe? Aqui no segundo eu me pergunto se em algum momento a Susan já não tinha ideia de que os diários dela, quando morresse, seriam publicados. Eu acho a coisa aqui mais crua mesmo. Isso aqui também tem coisas maravilhosas, tá? Vale muito a leitura, mas eu acho que falta um temperinho que este aqui tem bem mais. Recomendo muitíssimo a leitura de ambos, mas aí, né, se você quiser se aprofundar mais na conhecer melhor a pessoa Susan Sontag e não tanto a sua obra. Bom, eu acho que dá para considerar essa entrevista parte da obra dela, né? Então, temos a entrevista, temos este bloquinho aqui do Diante da Dor dos Outros e do Sobre Fotografia, temos os diários e aí temos também os ensaios. Aí as coletâneas de ensaios, no caso, que configuram, aliás, a maior parte da obra dela. É até difícil por onde começar, gente, mas o trecho que eu vi que me levou a Susan Sontag foi este aqui, está aqui, aliás, no Questão de ênfase. Este é um livro dividido em 3 categorias: ler, e aí ensaios sobre livros e leitura; ver, aí sobre cinema, sobre arte visual, e lá e aqui. Aqui ela fala muito sobre questões de viagem, principalmente viagens. Tem um texto sobre o Brodsky também aqui, de que eu gosto bastante. Tem um texto sobre ser traduzida, que eu acho incrível. Não é só sobre viagens, eu não sei muito bem como definir essa última. Tem algumas aqui sobre viagem, mas tem alguns pensamentos dela um pouco mais difíceis de categorizar, sabe? Eu acho que ela meio que queria colocar tudo isso aqui numa coletânea e não soube muito bem em que categoria criar para estes últimos ensaios, mas eu amo de paixão esta coletânea. É aqui que está o texto em que ela fala de Machado de Assis, aliás. Então até isso, eu lembro quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, finalmente uma autora muito famosona falando de Machado de Assis, porque eu acho um absurdo se a gente pensa no lugar que o Machado de Assis ocupa, falando de literatura universal, porque muitas pessoas não leram Machado de Assis, inclusive pessoas aqui de países vizinhos. Tudo indica, aliás, que Borges não leu Machado de Assis. E assim, o Borges, que era argentino, um baita leitor, talvez tenha morrido sem ler Machado de Assis. Agora a gente teve uma nova tradução, aliás, o título mais apropriado, acho que antes era Epitáfio de um Pequeno Vencedor, e é com essa tradução que a Susan lê, mas ela fica fascinada, e ela escreve sobre Machado aqui, maravilhoso, amo demais essa coletânea. Aí temos a primeira coletânea de ensaios dela, talvez eu devesse ter começado por ela, mas tudo bem, essa aqui é a Contra a Interpretação e Outros Ensaios. E aqui, gente, Susan Sontag, olha, ela já mostra, aqui ela veio no começo, já começa chutando a porta, porque essa foi a primeira coletânea de ensaios dela, e é assim, incrível. E você fica, meu, como assim? Essa mulher não tem nem 30 anos, em alguns textos que são publicados aqui, ela realmente não tinha 30 anos. Como é que ela consegue escrever um negócio desse? É muito bizarro. A gente tem uma série de ensaios muito famosos dela aqui, aliás, como, por exemplo, o Contra a Interpretação, que dá nome à coletânea, e é o ensaio mais famoso da Susan Sontag. O Sobre o Estilo, aqui que tá o Notas sobre o Camp também, que é um ensaio muito famoso dela. E tem um pós-fácil em que ela revisita a obra dela, no caso, essa coletânea, 30 anos depois. Mais especificamente, o ensaio, o Contra a Interpretação. E é muito legal ver isso. Sobre o Contra a Interpretação, ela basicamente vai falar... Bom, o nome do ensaio é muito autoexplicativo, eu gosto disso da Susan Sontag, aliás, ela tem alguns títulos
bem, ó, é sobre isso aqui, então, por exemplo, sobre fotografia, diante da dor dos outros, geralmente você lê e meio que já sabe o que você vai encontrar ali. No Contra a Interpretação, ela fala dessa coisa de, por vezes, a gente acabar esvaziando a arte ao ficar na pilha do significado, então essa coisa de, mano, eu preciso entender isso aqui, o que isso aqui quer dizer, sabe? Quando, por vezes, a gente talvez deveria ter uma postura mais de sentir aquela arte, de viver aquilo. Tem um trecho, eu tô lendo O Pão dos Anjos, da Patti Smith, que aliás conheceu Susan Sontag, elas foram meio que amigas, assim, não muito próximas, tá, mas elas se conheciam, se admiravam, e a Patti fala sobre habitar o texto. Eu acho isso muito bonito. E eu acho que por vezes falta isso. Eu lembro de um trecho também, não lembro onde que eu li isso, mas era basicamente um entrevistador perguntando para um autor, e aqui nessa parte, esse personagem aqui reflete muito bem o que tá acontecendo ali, não sei o que, não sei o que lá. Faz toda uma interpretação ali e o autor fica tipo, nossa, mas eu nem tinha pensado nisso na hora que eu criei esse personagem. Então, eu tava vendo minhas anotações aqui agora, tem um trecho em que eu puxo algo com que eu concordo, aliás, que é tão preocupado em destrinchar a obra que acaba se insensibilizando. Então, perde a capacidade mesmo de se sensibilizar em relação àquilo que tá vendo, porque tá tão em busca, né? O que isso aqui quer dizer? Qual que é o significado disso? E eu acho que essa postura é válida, mas eu tenho um texto do Umberto Eco que fala muito bem sobre isso. Nossa, eu preciso escrever sobre esse texto, aliás, que ele traz um pouco dessa ideia da interpretação, mas assim que a sua leitura pode ser muito válida para você, mas que essa coisa de cravar, não, autor X que dizer isso aqui, pode ser um pouco perigoso. Ele fala sobre usar o texto. Eu gosto dessa ideia também. Aqui no finzinho do ensaio. O importante agora é recuperar nossos sentidos. Precisamos aprender a ver mais, a ouvir mais, a sentir mais. Gente, para. Isso aqui, redes sociais, tudo que essa maluquice, né, toda redes sociais, essa inteligência artificial, etc, tá fazendo com a gente. Tem um ensaio aqui sobre o estilo também, que é maravilhoso. Tem um sobre os cadernos do Camus, que é, sim, incrível, muita coisa maravilhosa nesta coletânea. Ela também divide em sessões, eu gosto muito dessa coisa da Susan Sontag também, de blocar as coisas, sabe? Porque a minha cabeça funciona muito assim, separando, agrupando as coisas. Então, eu gosto de ver isso aqui, me identifico também com essa maneira dela de organizar as coisas. E pra quem gosta de cinema, eu acho que isso aqui é um deleite, porque ela comenta bastante sobre cinema aqui. E bom, falando sobre cinema, vamos pro A Vontade Radical, porque aqui tem um ensaio sobre Persona, do Bergman, que é um dos meus filmes favoritos. Eu amo o que ele faz naquele filme. E a análise da Susan Sontag sobre o filme é incrível. Na verdade, eu acho que nesta coletânea aqui, eu li somente, deixa eu confirmar, porque eu dou um checkzinho nos que eu vou lendo. Eu li o Persona, do Bergman, o Godard. Não, gente, eu li bastante. Tem a Imaginação Pornográfica também, que eu também li. E é aqui que está o Viagem a Hanoi. Muito bom este texto, aliás. E eu acho que super ok, tá? Você pegar e ler somente o que te interessa. Esses aqui eu li de cabo a rabo. E muito provavelmente em algum momento eu vou acabar lendo todos os ensaios que tem aqui. Mas acho que se você se interessa por alguma coisa e quer só olhar essa coisa específica, tudo certo. Agora aqui temos dois que eu não li em sua integridade. Um deles foi um dos mais recentes lançados, aliás, traduzidos aqui pela Companhia das Letras, que é o Sob o Signo de Saturno, tradução do Rubens Figueiredo. Gente, que coisa maravilhosa deve ser o Rubens Figueiredo, né? Traduzir Susan Sontag, traduzir Tolstói, ele traduz o Paul Auster também, eu acho que ele já traduziu o Philip Roth. Ai, meu Deus. Que vida. Aqui tem um ensaio sobre o Roland Barthes, que muito me interessa, sobre o Walter Benjamin também. Preciso chegar nisso aqui. E também preciso definitivamente pegar este aqui, que é o Doença como Metáfora e AIDS e suas metáforas. A gente tem dois ensaios aqui que também viraram grandes clássicos da Susan Sontag. E há uma experiência pessoal envolvida nisso aqui, porque a Susan teve câncer de mama. Ela sofreu bastante com isso e ela acabou falecendo de um outro câncer. Ela tinha uma doença que acabou se desenvolvendo, virando uma leucemia, e é isso que acaba a matando. Nestes dois ensaios já clássicos reunidos neste volume, Susan Sontag realiza a mais profunda investigação dos significados políticos e morais atribuídos a doenças centrais do mundo moderno, em especial o câncer e a AIDS.
procurando despi-las dos mitos pré-científicos, da manipulação política conservadora e, sobretudo, do potencial simbólico de discriminação de seus portadores. E, para encerrar as coletâneas de ensaios, temos duas que foram publicações póstumas. Então, se eu não me engano, nas duas, quem reuniu os textos foi o filho dela, o David Rieff, que está vivíssimo e anda editando aí algumas coisas de sua mãe, como os diários, por exemplo, foram editados por ele, e essas coletâneas aqui. Vou começar pela On Woman, que foi traduzido recentemente pela Companhia das Letras. Vou deixar a capinha aqui pra vocês. Acho que a tradução ficou sobre as mulheres. E eu não sou a maior fã dessa coletânea. Na verdade, eu gosto muito de muita coisa que tem aqui. O pensamento da Susan, né? É bem interessante ler o que ela pensava sobre o ser mulher, até porque a Susan não era uma pessoa que se colocava muito dessa coisa, tipo, sou feminista, ia super nessa onda, sabe? Mas você vê ali que ela claramente pensava muitas coisas sobre a discriminação com base em gênero, sobre eu ia falar uma palavra feia, sobre a porcaria que muitas vezes é ser mulher. Eu fico louca com isso, aliás, porque eu acho que ser mulher era pra ser algo muito bonito. Talvez seja, inclusive, ainda. Mas, não sei, enfim, vejo cada coisa no mundo que eu fico, podia ter nascido homem, né? E eu fico triste porque eu acho essa coisa do ser mulher muito bonita. Mas, fato é que eu acho que eu queria ter nascido homem mesmo, pra ver se a vida fica um pouco mais fácil em diversos sentidos, mas não vamos entrar nessa seara. Mas o primeiro ensaio é maravilhoso, que ela fala justamente do duplo padrão do envelhecimento. Então essa coisa de, o homem envelhecer, é visto como algo bom, né? Fica uma figura mais confiável. Por vezes o homem lá grisalho é tido como algo charmoso, bonito. E já pra mulher, isso definitivamente não acontece, porque o padrão de beleza em relação à mulher tá muitíssimo associado à juventude. Então ela fala bastante sobre isso. Por que que eu não sou tão fã dessa coletânea? Eu acho que a Susan Sontag, a própria Susan Sontag, não gostaria muito da reunião dos textos aqui. Eu acho que tem alguns textos que não deveriam estar aqui, tem algumas ideias que se repetem. Então eu me pergunto se ela realmente gostaria que tivesse sido publicado desse modo. Eu chuto que não, tá? Desculpa aí, David Rieff. Mas ainda assim, acho que vale a leitura, justamente para ter acesso à visão sobre temas que concernem o feminino. A gente tem resenha aqui, aliás, link vai estar aqui, ou na descrição, ou nos dois. Aqui tem limite, só pode colocar 5, talvez eu já tenha indicado mais que 5 vídeos aqui para vocês. E esta, que foi a penúltima coletânea póstuma lançada, que é o Ao Mesmo Tempo. Essa aqui é mais uma que eu não li todos os textos, eu selecionei alguns aqui para ler, como o sobre Dostoiévski. Maravilhoso. Tem aqui o caso de Victor Serge, que é uma resenha, basicamente, uma crítica que ela faz ao caso Tulaev, que é um livro maravilhoso, foi uma das minhas melhores leituras de 2024. Ela fala mais aqui, eu acho que, gente, olha isso, preciso voltar nessa coletânea, porque tem aqui, fotografia, uma pequena suma. Esses são os textos que ela escreveu mais tarde, então será que ela fala algo sobre fotografia aqui? E aí depois tem sobre a tortura dos outros, que me remeteu um pouco agora ao Diante da Dor dos Outros. E, ao morrer, em 2004, Susan Sontag deixou esboçado o sumário deste livro. Então, eu acho que isso aqui fica mais fiel a uma coisa que ela realmente gostaria que fosse publicada, ao contrário deste aqui. E aí, Susan Sontag também escreveu ficção. Aqui eu tenho o Na América e O Amante do Vulcão, que está perdido por aí pela casa. Eu vou deixar a capinha pra vocês, mas são os dois únicos romances dela que me interessam. Porque eu, basicamente, tenho eu ia falar uma certeza muito grande, uma quase certeza, vamos colocar assim, de que eu não gostarei da ficção da Susan Sontag. Acho que é meio que nem o que acontece comigo em relação a Virginia Woolf, que eu amo tudo da não ficção que eu li dela, já a ficção não costuma funcionar tanto pra mim, e a própria Susan Sontag não gostava da sua ficção. Eu, lendo os diários e algumas falas dela, me parece que ela sentiu que ela não estava no mesmo patamar que os artistas que ela tanto admirava, porque ela não conseguiu escrever um grande romance. E era algo que doía nela, assim, ver que os ensaios sempre bombavam muito, mas quando era sobre os romances, a coisa ficava meio...
Dizem que O Amante do Vulcão é o melhor romance dela, então tenho vontade de ler. Mas eu já li um conto dela que foi publicado na New Yorker e eu gostei. Foi, acho que esse conto que me deixou com uma ideia de... talvez eu possa dar uma tentada com a ficção, mas eu acho que eu vou esgotar a não ficção antes de chegar na ficção dela. E quem fala um pouco sobre essa coisa de a Susan não ter escrito romances muito bons e como ela se doía por isso, é a Sigrid Nunes, neste livrinho ótimo chamado Sempre Susan, um olhar sobre Susan Sontag. A Sigrid Nunes namorou o David Reef, filho da Susan Sontag, e ela acaba convivendo bastante com a Susan, e aqui ela coloca alguns outros aspectos da Susan que não aparecem na biografia, porque, afinal de contas, Benjamin Moser não conviveu com Susan Sontag, mas a Sigrid, sim, ela apresenta um outro olhar sobre essa mulher. Afinal, Susan Sontag não era lá uma pessoa muito fácil de lidar, mas para quem, assim como eu, é apaixonado pela Susan, acho que vale bastante a leitura. E assim encerramos o dossiê Susan Sontag. Espero que tenha respondido a pergunta. Se você tinha dúvida por onde começar, espero que agora você saiba. Me contem aí nos comentários pelo que vocês mais se interessaram, se vocês já leram algo da Susan, o que vocês pensam sobre ela. Bora continuar a conversa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Ah, não sei se alguém da Companhia das Letras vai ver isso, mas... Companhia, vamos lançar essas versões aqui num formato maiorzinho? Ai, gente, companhia de bolso não é o meu rolê, confesso, ainda mais quando eu vou anotar um monte de coisa, porque não tem muito espaço nas margens. Susan Sontag merece, vamos deixar a coleção padronizada, bonitinha, bem assim, ó, que nem vocês estão fazendo com os lançamentos mais recentes. Pode ser? Obrigada.